Boa noite, queridos e queridas. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Salmos. Convido a todos que peguem a sua Bíblia, peguem a Bíblia e vamos começar a entrar aqui no estudo do livro de Salmos. Estão preparados? Todos estão preparados? Já estão firmes aí para a gente dar início ao estudo? Vamos lá, então, dar início ao estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 61. Esse salmo fala que Davi confia em Deus como seu refúgio. Então ele faz o salmo para ser entregue lá ao músico mor, né? Para que eles possam cantar constantemente o salmo para Deus. Então, antes de eu dar continuidade a esse estudo, eu gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal, tá bom? Se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todos. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim do lado. Você vai lá e dá um like nela, aperta nessa mãozinha para o nosso canal ver que você está presente e que você gosta do conteúdo que eu trago aqui, do que você ouve e do que você vê, que nada mais é do que a palavra de Deus, não é mesmo? E sendo assim, no final, você vai então compartilhar para levar a palavra amiga para alguém que não esteja participando desse estudo. Não custa nada você compartilhar essa palavra com alguém, tá bom? Tanto essa como outras que vêm lá atrás, tem muita coisa que eu falei lá atrás que é de grande relevância para os nossos corações, para as nossas mentes, para a nossa reflexão, tá certo? Então preste atenção e procure ser assim generoso, procure ser generosa com uma pessoa que esteja fora do contexto de Deus, para que você traga ela para o ambiente de Deus, para que essa pessoa futuramente ela fique grata a você por você ter levado para ela a palavra de Deus, tá certo? Então não deixe de compartilhar. O compartilhamento vai ser de grande e extrema importância para a pessoa que vai receber a oração, e Deus vai ver a sua generosidade e vai te abençoar muito além do que você já está sendo abençoado, tá bom? Então, não deixe de compartilhar. Eu vou ler então o Salmo, e depois então eu vou dar a explicação, tá? Vamos prestar atenção na confiança, no que Davi fala, né, sobre tudo que ele está passando e aonde que ele se refugia, tá certo? Então preste bem atenção. No versículo 1, estou aqui com a Bíblia, aqui ó, aqui, Salmo de 61, tá vendo? No versículo 1 diz assim, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então ele pede que Deus que leve ele para a rocha mais alta, né? Pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das suas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os teus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Preparar-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então, Davi, o que Davi está fazendo, o salmista Davi? Davi está se derramando diante de Deus. Ele está se derramando, mostrando para Deus
a situação que ele está passando e o que ele está querendo, livramento, que Deus possa livrá-lo das situações difíceis que ele estava passando. Eram grandes coisas, coisas muito difíceis, eram circunstâncias que deixavam Davi totalmente triste e abalado, porque ele sabia da perseguição dos inimigos e ele precisava da ajuda de Deus para que o livrasse. Ele sabia que Deus era o refúgio dele, ele confiava plenamente em Deus. Assim nós devemos permanecer confiantes em Deus. Então, Davi mantinha a sua fé fervorosa e sincera para com Deus. Então, Deus, vendo a fé dele, Deus sempre o ajudava. Davi, ele estava exilado, ele estava num local afastado, fugido, exilado, mas mesmo escondido, mesmo estando exilado, Davi só queria desfrutar sempre da mesma alegria que Deus havia dado para ele muitas vezes. Então ele queria desfrutar do poder de Deus, da alegria de saber que Deus era com ele, e então ele se derramava para Deus. Ele queria estar diante do santuário de Deus e se derramar diante dele, sinceramente, você entende? Queria mostrar o amor dele para com Deus. Então Davi, ele escreveu esse salmo, foi numa época de muita dificuldade, de muitas circunstâncias, de muitas coisas grandes, assim, de muito levante, de muitas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Eram situações muito difíceis, que Davi sabia que só quem poderia livrá-lo daquelas coisas era Deus. Só Deus poderia livrar Davi daquelas coisas. Então Davi, ele começa a escrever, mesmo exilado, ele começa a escrever. E a escrever para Deus, contando toda a situação dele, né? O que estava acontecendo com ele. Então ele começou, depois que ele escreveu esse salmo, que foi numa situação muito difícil, quando ele diz: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão com muitas gerações. Né? Ele permanecerá diante de Deus para sempre, e prepara-lhes misericórdia e verdade que o preservem. Então ele pede misericórdia a Deus e pede que Deus o livre e preserve a vida do rei, você entende? E isso mostra, diante desse clamor de Davi, né, a sinceridade dele, a fé, a confiança que ele tinha em Deus. Então ele começou a cantar diariamente o que ele tinha acabado de escrever, essa oração, né? Era uma oração em forma de canto. Então ele cantava diariamente e ele exortava todas as outras pessoas que estavam ali com ele a cantar constantemente este louvor, você entende? Então foi logo quando eles no início, né, no início da igreja cristã, quando eles começaram, né, com a igreja cristã, foi logo no início, onde ele começava a exortar pessoas a cantarem junto com ele, cantar nos cultos, e esses cultos eram feitos na matutina, era bem na manhã, bem cedo, onde todos se prostravam ali diante de Deus e clamavam e oravam a Deus, e ao mesmo tempo cantavam para Deus. Então Deus ajudava muito eles. Então isso conclui que Deus não se limita, não se limita de lugar. Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Não tem esse problema, não tem problema de lugar geográfico, você entende? Aonde você esteja. Aonde você estiver, você pode estar num lugar no deserto, num lugar muito longe, não importa. Deus vai estar sempre com você, Ele não te abandona, Ele vai estar sempre ali te ouvindo. Então se coloca diante de Deus, que Deus vai te levar para uma rocha mais alta do que Ele, você entende? A nossa planície, a planície quer dizer reto, né? Está reto. A nossa planície está em Deus. A nossa esperança é Deus. Então,
Ele é o nosso refúgio e nós devemos nos colocar debaixo das asas dele. É isso que Davi fez aqui, ele se colocou debaixo das asas de Deus, quando ele fala: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, ou seja, constantemente, para sempre, né? Para pagar os meus votos de dia em dia, pagar todos os votos que ele tinha feito com Deus e que muitos ele vacilou, mas muitos ele acertou. Então esse salmo ele está falando, ele fala do clamor, né? De uma atenção que Davi pede a Deus. Ele pede uma atenção a Deus. Ele declara na sua distância, né, ali mesmo estando distante do santuário, ele declara, né, ele está nos confins, ele fala como se ele estivesse nos confins da terra, né? Ele está falando, isto é, que se ele estivesse vivendo muito distante de Deus, distante de Deus, não, distante do santuário de Deus, mas na presença de Deus, você entende? Então ele deixava com que Deus soubesse que ele estava passando por grande necessidade, que ele precisava suprir aquelas dificuldades dele, que Deus suprisse aquelas necessidades dele e livrasse ele. Então ele orava pedindo livramento o tempo todo, ele pedia livramento para que ali Deus pudesse o refugiar, porque era ali que era o refúgio dele. Onde que era o refúgio dele? Debaixo dos braços de Deus, debaixo das asas de Deus, que era o seu abrigo, a sua proteção, a rocha onde ele se olhava, ele se via no lugar alto, no lugar bem alto, você entende? Então Davi, ele se colocava ali. Aqui está falando assim, ó, eu vou ler a explicação da Bíblia, até então eu falei a minha explicação. Quando escreveu este salmo, Davi estava numa terra distante, fugindo da perseguição do seu próprio filho, né, que foi Absalão. Logo no começo, ele expressa dor, angústia e falta de ânimo, mas em seguida a sua confiança no Deus Altíssimo passa a ser revelada. Então, em seguida, ele mostra que tem confiança em Deus, que ele precisa desse Deus, né? Quando ele diz que pede para prolongar os dias do rei, né? E os seus anos, como muitas gerações, para muitas gerações poderem ver. E ele permaneceria diante dele, né? Para sempre, ou seja, perpetuamente, para que Deus preparasse, tivesse misericórdia e mostrasse a verdade, né? Para que a verdade fosse seguida, né? Quando ele diz: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, cantarei sempre para ti, te louvarei diante do seu santuário, né? Ele buscava, mesmo ele estando longe, o santuário não estando perto dele, ele se mostrava como se estivesse diante do santuário de Deus, para pagar os votos dele de dia em dia. Ele orava a Deus com toda sinceridade e ele cantava esse salmo, como ele não só lia, ele não só escreveu, mas ele cantava esse salmo. Muitas e muitas vezes foi cantado esse salmo para Davi, cantava esse salmo, você entende? Então Davi adotou uma postura, ele se colocou numa posição de serenidade, numa posição de paz, para esperar a resposta da oração dele, a resposta dessa oração, desse salmo que ele fez. Ele se colocou em paz, esperando que Deus desse essa resposta para ele. Embora ele estivesse enfrentando muitos problemas, né, muitas dificuldades e adversidades, ele entendia que era a paciência que gerava que era a impaciência que gerava nele oh meu Deus, a ansiedade, que gerava nele a ansiedade, você entende?
E aí ele então pedia a Deus um milagre que eu pudesse o livrar. Então nós também devemos pedir a Deus que nos traga milagre, que nos livre das nossas adversidades, das circunstâncias difíceis que nós estamos passando, dos momentos, das tribulações difíceis que nós estamos vivendo, você entende? Então isso significa que Davi precisava de tempo para fazer, precisava dar tempo a Deus para que Deus pudesse fazer o milagre, você entende? Ele precisava ter paciência, e Deus então fazia com que Davi entendesse isso. Então Davi descreve nesse salmo todos os problemas dele, todas as necessidades, e começa a cantar para Deus perpetuamente, direto. Ele cantava muito para Deus, pedindo a Deus que o livrasse e que o ajudasse. Você entendeu? Eu creio que você deve ter entendido o que eu quis passar aqui, né? Então, esse salmo, ele fala de um clamor, ele fala de um pedido para levar para um local, tirar ele da dificuldade, exaltar ele, né? Botar ele numa rocha mais firme. E também ele fala sobre uma postura, a postura que Davi tomou diante de Deus. Ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, ele seguiu reto, né? Ele foi seguindo reto num cântico para Deus, orando sempre a Deus. Ele não deixava de orar a Deus, e isso Deus o ajudou. Você entende? Então amanhã eu venho falando sobre a exortação a que se confie somente em Deus. Quando alguém exorta outra pessoa, para que aquela pessoa tenha confiança somente em Deus e não se afaste da presença do Pai, tá bom? Então, esse salmo que eu vou falar amanhã fala sobre uma alma que espera somente em Deus, uma alma que a esperança dela está em Deus, você entende? A esperança dessa pessoa que tanto busca Deus é só Ele, não tem outro além dele, você entende? Não existe outro Deus além desse Deus que essa alma tanto busca e tanto precisa, que é a única esperança, a fonte de vida, a fonte de alegria, a fonte de paz está em Deus. Ele é a verdade, tá certo? Amanhã, então, eu venho falando sobre o Salmo de número 62, que dá continuidade. Todos os salmos são uma sequência, onde é passado muitos sofrimentos, até que a gente chegue no final do livro de Salmos, tá certo? Onde Davi vai louvando ao Senhor, ao mesmo tempo ele vai pedindo livramento, ao mesmo tempo ele pede libertação, ao mesmo tempo ele mostra para Deus o quanto ele o ama, o quanto ele precisa estar na presença do Pai, porque sem o Pai ele não tem força, você entende? Então Davi, com toda a sinceridade dele, ai Deus do céu, da onde está, não importa se você pensa, mas eu estou num local muito longe. Davi estava exilado, estava num deserto total, ele estava longe de tudo e de todos, porque ele fugia de Absalão, que era o próprio filho dele, né? Que ameaçava ele de morte. Então ele orava e escrevia a Deus, né? E aí, mesmo mesmo ele estando longe, ele buscava a presença do Pai. Isso não significa que Deus esteja longe. Deus é um Deus de perto e de longe. Ele está sempre presente nas nossas vidas. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Você entende? Então, não se afaste desse Deus que te criou, desse Deus que te sustenta, tá certo? É o Deus que nos sustenta, que nos livra e que nos guarda. Então, espera em Deus e louve a Deus, né? Deus sempre espera um louvor nosso em gratidão. Às vezes, louvar ao Senhor é melhor do que você prometer algo diante do altar dele e não cumprir, tá certo? Ó, grande beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Deus quer. Espero que vocês tenham entendido aí a minha explicação. Foi
é um tanto irrelevante, mas em poucos detalhes, né? Tem outras lá já tiveram detalhes bem grandes, mas essa é bem simplesinha, mesmo porque o salmo é bem pequenino, tá bom? Amanhã eu venho falando sobre o Salmo de 62 e vou dando continuidade. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer, tá certo? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, mostrar o quanto Ele é fiel nas nossas vidas? Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus cumpre o que Ele promete. Espere que o seu dia vai chegar. Tchau. Boa noite para vocês.